Olá, estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Estaremos falando sobre um tema bastante interessante, a sexualidade. Mas antes, aqui está o nosso querido Alberto. Olá, Alberto. Beleza, estamos aqui com muito carinho. Falando sobre a sexualidade, Alberto, como a doutrina espírita vê este conceito do sexo? Andando de par com a ciência, a sexualidade ela pode ser vista em diferentes níveis, desde um aspecto mais específico, quando se aprofunda para uma análise mais detalhada e diagnostica-se uma sexualidade cromossômica, por exemplo, XX caracterizando a feminilidade, XY caracterizando a masculinidade, ou quando se examina o núcleo da célula e se percebe a presença ou não de cromatina, o que significa inclinar, ao examinar a célula no microscópio, de que aquela sexualidade, tendo cromatina positiva, é XX e a ausência dela é XY, até examinar o sangue. Quando você examina o sangue, você pode avaliar se aquele sangue ele traz mais estrógenos ou os androgênios, os andrógenos, e caracterizando, portanto, a feminilidade, a masculinidade, ou as gônadas, os ovários, os testículos, esse aparato todo que serve para o processo reprodutivo. A sexualidade ela tem essa visibilidade de uma sexualidade cromossômica, de uma sexualidade hormonal, de uma sexualidade genital, de uma sexualidade, portanto, psicossocial, que já envolve o ambiente, a forma como nós nos colocamos no mundo. Mas o Espiritismo traz uma percepção de sexo que envolve uma subjetividade. Além do aparato externo, nós temos que considerar a sexualidade como algo que transcende o aparato genital, sanguíneo, neurohormonal, para podermos visualizar uma energia que nasce do espírito. Essa energia é a chamada energia sexual? É a energia sexual, caracterizado como a libido, como esse impulso de vida na psicologia junguiana. Essa energia, ela se coloca no mundo com finalidades múltiplas. Além do prazer que o sexo oportuniza, e que a natureza dispõe para que o homem pudesse sair da imobilidade na direção de movimentos crescentes, além, portanto, desse prazer propriamente dito que o sexo proporciona físico, nós temos a capacidade dessa energia ser trocada em pessoas que se relacionam sexual e amorosamente, transformando essa pessoa num circuito de forças, esse conjunto que se caracteriza magneticamente por uma permuta de cargas magnéticas entre duas pessoas que estabelece essa comunhão afetivo-sexual. Essa energia, ela funciona como um combustível para a alma que experimenta esse tipo de encontro. Mas se essa energia não dispõe de um processo de acasalamento, que também pode proporcionar a reprodução, que é a terceira função, ela pode ser alocada numa outra perspectiva, não genitalizada, portanto, quando ela assume uma posição de criatividade, quando ela é direcionada para a arte, para a cultura, para a ciência, para a assistência social. Portanto, é uma energia que ela é canalizada para outros fins de vida. E ela, de reprodução física, ela se transforma em reprodução de cultura, de estesia, de beneficência, de caridade. É o que Freud chamaria de sublimação. E que Roberto Assagioli caracterizaria como transmutação. Os espíritos, nesse olhar da sexualidade, nos falam, portanto, dessas 4 funções que a energia sexual pode se consagrar naqueles que vivemos na Terra. Seja acasalados, seja não acasalados, a energia sexual nos perpassa o ser. Agora, dentro da visão que você está colocando para o telespectador, observando a realidade do cotidiano, não é tanto com esta visão que nós encontramos, não é a sexualidade perpassando as rotinas humanas. Como que você vê a sociedade contemporânea na questão do sexo? Nós experimentamos hoje um movimento pendular. Tínhamos uma sexualidade reprimida do ponto de vista
da sua história colocada numa perspectiva religiosa, teológica, que amordaçou a pulsão sexual e que recebeu, na genial contribuição de Freud, um movimento de liberação. A sexualidade saiu dos porões das superstições para ganhar a academia, na medida em que Freud traz esse assunto à baila. E a sociedade, quando reprimida num determinado aspecto, ela tende a fazer um movimento pendular, ela vai para o outro extremo oposto. Então nós encontramos, ao longo do século passado, uma sexualidade que ficou a serviço, portanto, de uma sociedade de consumo, então se transformou em objeto de uso para a venda dos produtos. Uma sexualidade que estava reprimida passou a ser libertina, uma sociedade que era pacto com o demônio passou a ser máquina do prazer, uma sexualidade proibida passou a ser mais livre do que a própria liberdade, uma sexualidade, portanto, que estava negada, ela passou a ser entronizada como objeto de consumo em si mesmo. Então nós encontramos hoje uma sociedade contemporânea ainda vivendo os excessos desse movimento de ruptura com a cultura anterior, que era uma cultura religiosa e repressora. Esse excesso, ele ainda traz para a sociedade todas as consequências de uma energia sexual mal posta ou de uma visibilidade do sexo comparada apenas ao prazer pelo prazer, como fim em si mesmo, e isso gerou para a sociedade muitas dores, muitos sofrimentos, tanto quanto gerou as castrações, as inibições, a época que Freud fez a análise da sexualidade. Então, nós estamos no extremo oposto, vivendo uma sociedade extremamente erotizada, que para vender uma caneta, um automóvel, a pessoa tem que estar semi-despida, tem que fazer conexão com a sexualidade, mas nesse propósito da fruta que você vai, pega e come. Então, a população, de uma certa forma, ela fica vulnerável, suscetível, em função de tudo que foi negado, tudo que é proibido é desejado, tudo que é proibido, quando surge como uma avalanche. Então a sociedade hoje explora o sexo. Aí vamos ver a nudez demasiada das mulheres, transformadas em objeto sexual. Nas últimas décadas, 2 últimas décadas, o homem também, as revistas que exploram muito o erotismo nessa perspectiva negativa. Então, é isso que a sociedade apresenta hoje, um sexo superficial, um sexo apenas periférico, desconectado das suas razões e das suas finalidades profundas. Essa realidade que você cita, ela pode ser compreensível na avaliação desse momento, não é? Desse pêndulo que ora vai para um lado, ora vai para o outro, como uma reação a uma posição anterior. Mas poderíamos dizer que, apesar disto estar acontecendo, se faz também um caso de educação necessário para que se volte a questão ao equilíbrio, na medida em que as gerações comecem a pensar o sexo de uma outra maneira? André Luiz, é exatamente isso o que o Espiritismo faz. Faz o caminho do meio, saiu dos extremos e, pelas vias da educação, propõe uma sexualidade que esteja longe dos extremos. Uma sexualidade meio, que esteja a serviço da vida e não a vida a serviço da sexualidade. Uma sexualidade que é parte do ser humano como outras competências, outras habilidades, outros dons que o ser humano traz. Essa energia, portanto, colocada dentro de uma perspectiva de respeito, saído da proibição e da libertinagem para uma perspectiva de responsabilidade, uma sexualidade que sai da negação ou do abuso para o uso criterioso, uma sexualidade que, negada irracionalmente, passou a ser usada compulsivamente para um caminho do meio no qual ela esteja conectada à afetividade, ao discernimento, ao controle, a um controle amoroso. Então, é essa perspectiva de síntese que nós estamos fazendo à luz do pensamento espírita e que a sociedade demora a fazer isso. Ela ainda está se ressentindo dos efeitos da primeira leva, do primeiro movimento multissecular de uma sexualidade negada,
E esse movimento que cambou para outro extremo ainda não chegou ao auge das suas consequências danosas, mas a sociedade, inevitavelmente pela lei do progresso, haverá de fazer esse caminho que só a educação e o pensamento espírita está muito bem posto, muito bem alinhado nessa posição, haverá de trazer a sexualidade como para o caminho do meio, perfeitamente ajustada à amorosidade, tendo o grau de discernimento habilitado para poder estar conectada a essa sexualidade, para que ela tenha o prazer, mas para que ela seja responsável, para que ela procrie, mas que ela, ao mesmo tempo, ganhe emocionalidade e para que ela esteja sempre ajustada à postura ética. Se não houver uma ética colocada a serviço de uma moral que traga a sexualidade para essa postura alinhada com as leis naturais, nós não conseguiremos viver a sexualidade saudavelmente. Falo a moral enquanto identificação com as leis de Amão, não aquela moral social, não aquela moral dogmática, religiosa proposta de então, que já deu todas as consequências negativas que poderia ter dado. Agora, dentro dessa questão da educação, Alberto, surge um problema muito grande para muitas pessoas que nos estão assistindo, uma dúvida, uma indagação a respeito de como tratar deste tema para orientar crianças. Há um momento, deve-se revelar tudo, como que as pessoas devem se promover em relação a deixa que a escola faz isso, ele vai aprender com o colega, com o amigo, porque os que às vezes estão educando são frutos daquela sociedade repressora. Verdade. E então eles se sentem com vergonha, com dificuldades de abordar certos temas tabus, por exemplo. Então gostaria que você, com a experiência que tem, você ajudasse os telespectadores a entender isso também, como fazer. Nós lidamos com uma mão dupla. Os pais precisam se educar à medida que vão educando as crianças, porque não tiveram a oportunidade de receber essa educação como você bem propôs. Então, educar as crianças é um desafio. E eu vejo isso mesmo nos pais mais jovens. A dificuldade que tem, porque ainda há um ranço do dogmatismo anterior, que castra as pessoas numa naturalidade, numa espontaneidade. Eu vi outro dia essa situação na criança que perguntou para a mãe sobre o ânus, que está nessa área dos Países Baixos, como se costuma dizer coloquialmente. E ele perguntou, ela estava de 7 anos, encontrou o ânus e estava perguntando sobre o ânus. E a mãe passou para o esposo se enrolou todo para explicar, botou a comida na boca, até que chegasse no ânus, parece que era uma resposta interminável. E a mãe foi direto ao assunto. Disse, não, meu filho, papai está tendo dificuldade de explicar, deixa eu explicar. Ânus é um buraco que todo mundo tem, papai tem, mamãe tem, você tem, e faz cocô todo dia. Quer dizer, deu uma explicação objetiva, simples. E a criança ficou satisfeita. Não ficou tão satisfeita na escola, porque a professora perguntou, ela ia fazer aniversário, quantos anos ela tinha? E ela disse, eu tenho 1 ano e faz cocô todo dia. E a professora ficou meio desajeitada. Mas essa mesma criança, ela haveria de perguntar posteriormente para a mãe o que era orgasmo. É uma pergunta, se você fizer na mesa, você é capaz de receber uma censura. Ou então os pais corarem, porque orgasmo é uma pergunta sexualizada, mas é uma pergunta absolutamente natural. Se você ouviu falar de orgasmo, e sexo está nas bancas de revista, não tem mais censura. Nos programas de televisão, em horários, às vezes, indesejáveis. Então, e isso é uma coisa, desculpa te interromper, mas é alguma coisa tão importante para o pai e a mãe entenderem, porque a criança está confiando neles. Para a criança não há esse ambiente malicioso, porque ela poderia perguntar para qualquer outro na rua, na escola, mas ela trouxe aquele assunto para perguntar para a mãe, porque mãe e pai acabam sendo para a criança a referência mais segura, não é verdade? É verdade. E aquilo que o pai e mãe diz vai ficar marcado. E se a mãe não tem naturalidade, a criança também vai perceber essa não naturalidade. Às vezes os filhos não perguntam para os pais porque é uma barreira que os pais colocam. Sim. E os filhos não chegam nos pais. Quando os pais chegam para falar da menstruação, a menina já menstruou. Ou às vezes, quando chega para falar de, entre aspas, educação sexual, a jovem já fez aborto e eles nem sabem. É verdade. Então, tratar esse assunto com naturalidade, seja a pergunta mais
intrigante como essa do orgasmo, Isso. que essa mãe não conseguiu responder direito. Ou respondeu do jeito dela, criativa. Ela disse, meu filho, de pergunta é difícil, mas é assim. Quando a gente está com dor de barriga e está assim, um quarteirão de casa, aí a gente acelera o passo. Quando chega lá, a gente faz cocô e sente aquele alívio. Ela sorriu, disse, o que o senhor acha? Eu disse, eu achei uma explicação muito fecaloide para o orgasmo, não gostei muito. Eu gostei mais de um amigo terapeuta, que o filho também fez essa pergunta, e ele disse, meu filho, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu vou lhe responder, eu não sei como responder para você. E passado algum tempo, eles chegaram em casa, ambos sequiosos, suarentos, o garoto com muita sede foi, tomou o líquido, botou na água e fez... Aí o pai disse, isso é um orgasmo, meu filho. Vejam, a metáfora não ficou sem a explicação. Então, nós, pais, temos que ter a espontaneidade e a seriedade de tratar um assunto com a leveza com que nós tratamos da orelha. Tratamos do nariz, da boca. Por que tem que ser pintinho? Pintinho é um animal. Cornetinha. Corneta é um instrumento musical. Demonstra já o nosso distanciamento em relação ao sexo. O sexo parece que ainda é pecaminoso, é sujo, é imundo. Tanto é assim que a gente diz, não toque a mão aí. Quando a criança está manipulando o seu sexo, uma criança, por exemplo, mete a mão no short, ou a menina, que a sua mão está suja. Ou você vai sujar-se, ou a sua mão vai ficar suja. E tem uma coisa de sujidade em relação ao sexo, que caracteriza muito bem que o educador ainda precisa muito se educar. Tratar o assunto com leveza, com espontaneidade, trazendo o assunto para a criança que ela pergunta, mas também trazendo o assunto que diz respeito à sua idade. Porque os pais ficam esperando os filhos perguntarem, ou os professores, os alunos, que são educadores já num outro nível, e os alunos, se não perguntarem, não respondem. Sim. E os garotos estão com as revistas, as crianças estão na internet, nos sites, exploradas sexualmente. Então, nós, pais, temos que nos antecipar, trazendo essas informações, graduado naturalmente ao nível psicológico da criança, à maturidade emocional. E esse tato vai nos dar a dimensão correta das nossas interações no campo da educação. Falando sobre sexualidade com o Dr. Alberto Almeida, será então adequado, ou teria sido adequado, que a vida do jovem se desenvolvesse na área da sexualidade, naquele processo de castração, assim, não há dificuldade para pai, para professor, para ninguém? Alberto? A castração é tão ruim quanto o sexo livre, sem limites, sem referências que possam estabelecer para o jovem um exercício de uma sexualidade segura. Temos que lidar com a energia sexual como quem lida dirigindo um carro com freios inseguros. É mais difícil o ser humano lidar com a sua sexualidade do que conectar-se aos reatores para trabalhar a energia nuclear. A sexualidade faz mais vítima do que as guerras. É um processo silencioso das lesões afetivas, das mutilações de corações, das paternidades e maternidades irresponsáveis, dos abortamentos lamentáveis que surgem porque provocados em função de um sexo fortuito, inconsequente. Então, a sexualidade para o jovem, tanto quanto para os adultos, não pode ficar circunscrita a uma castração repressora que funciona como elemento inibidor e que traz transtornos. Mas, a exemplo de um rio, não pode deixar que essa energia flua desconsideradamente porque corre o risco da inundação. Há que ver um manejo. Essa energia sexual tem que estar balizada por fatores que envolvam a emocionalidade, a afetividade. O sexo sem amor é tóxico, alucinante da alma. Mas o sexo relacionado ao amor e ao discernimento, ele recebe um novo enquadramento. Mas quando a ética é capaz de gerenciar o impulso sexual, o ser humano sai da condição de macho e fêmea para ser homem, mulher. E ele consegue fazer o gerenciamento da sua sexualidade com prontidão. Então o sexo tem que ser exercido de uma forma ecológica. Tem que estar presente nessa pulsão sexual, de uma interação sexual a dois, e eu falo do sexo enquanto cópula, enquanto interação afetiva, que esteja balizado pela afetividade, pela responsabilidade e pela ética de respeito ao outro e a si mesmo. Não sendo assim, nós nos lesaremos muito a si e ao outro, porque ficar de qualquer jeito, às vezes, gera consequências insignificantes
nas nossas ficâncias. Então, é necessário ter muita atenção com a sexualidade. A sexualidade é uma energia bela, formosa, e nós não podemos banalizá-la, vulgarizá-la, fazendo do sexo apenas uma experiência corporal, orgásmica, porque o orgasmo fisiológico, ele é muito pouco, o ser humano é muito mais do que um animal que tem um prazer sexual pura e simplesmente. Ele é um ser, é uma alma, é um espírito, é um ser que faz do orgasmo uma experiência de transcendência de tal ordem que uma interação sexual você não sabe dizer o que se foi mais saboroso, delicioso o seu relacionamento antes do sexo ou depois do sexo. Porque a comunhão sexual física propriamente dita, ela é rápida. Mas a comunhão sexual, ou da sexualidade de uma forma mais abrangente, na perspectiva espírita, ela começa ao amanhecer, muito embora a cópula propriamente dita se estabeleça à noite. E depois da cópula, não se acabou a comunhão sexual, as juras de amor, a ternura para com um, para com o outro. Então, isso é sexualidade, cujo encontro físico é o coroamento de uma relação de êxtase emocional de duas pessoas que se encontram. E não que se dão de encontro, tendo uma interação e deixando como consequência um bebê ou uma doença sexualmente transmissível. Eu me recordo, certa vez, Alberto, lendo uma obra do Richard Simonetti, que nós conhecemos, e você também conhece, havia uma charge no começo de cada capítulo, e havia nessa charge um casal já na cama, preparando-se para a sua intimidade, e os dois de mãozinhas postas. E em cima vinha o título do capítulo, rezar antes ou depois. Então eu gostaria de saber de você, se sexo combina com religião. Eu penso que a cama, ela é o leito nupcial e ela é um tapete de orações. Sexualidade é um ato nobre, tão belo. A comunhão sexual entre duas pessoas já é uma reza, ela já envolve a presença do divino. Não é rezar antes nem depois, é rezar sempre. E rezar não é uma atitude exterior de culto, é uma interação afetiva, emocional de respeito, de amorosidade tão profunda, que você estabelece de tal modo que o relacionamento sexual como um todo, o encontro, a dança amorosa, que vai se estabelecendo ao longo do dia para a comunhão física propriamente dita, ela se transforma num ato de oração. Então, a sexualidade tem tudo a ver com religiosidade, porque a energia sexual está dentro do átomo, nos elétrons que circulam pela gravitação em torno do núcleo, e está, como diz André Luiz, no macroscópico, quando os astros circulam em torno das estrelas, mostrando uma sexualidade abrangente, divina. Então, tudo na vida é sexo, dentro dessa perspectiva de natureza superior. Sexo e religião são coisas que fazem parte do divino e, portanto, ambos são sagrados. A sexualidade não é profana, não é humana, ela é divina, tanto nas plantas, quanto no átomo, no mineral, quanto nos animais que cruzam, quanto nos homens que estabelecem uma comunhão afetiva, quanto nos anjos que comungam com os princípios da criação, no exercício das suas missões. Alberto, como o Espiritismo contribui para o exercício sadio da sexualidade? Não proibição, como diria Emmanuel, mas educação. Não abstinência imposta, mas de emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Fora disso é teorizar simplesmente, diz Emmanuel, para sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, ele é um assunto pertinente à consciência de cada um. Fecha aspas. O Espiritismo traz, portanto, esse volume, sintetizado por Emmanuel em 4 frases, que nos dá a dimensão de como nós olhamos a sexualidade, nos seus vários ângulos, com beleza, com encanto, desde que essa sexualidade ela esteja regida por aquele que a comanda, que é o Espírito. Se eu comando a energia sexual, ela me impulsiona para as estrelas. Mas se eu me deixo arrastar pelo impulso,
eu me torno escravo. Então é ser senhor das suas possibilidades criativas e exercer uma sexualidade conectado com as leis naturais da vida. Falando sobre esse tema, nós queremos lembrar ao telespectador uma das passagens muito belas da obra de André Luiz, que é o capítulo 13º do livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, quando ele relata o processo da união física daquele casal que vai propiciar o novo corpo para o reencarne do Segismundo, mostrando o envolvimento e inclusive a proteção no ato sexual de entidades amigas para evitar o assédio de espíritos impuros, de espíritos ignorantes naquele instante, não é verdade? É a privacidade. Isso. O ato sexual é um ato tão íntimo que mesmo os benfeitores espirituais e o futuro reencarnante, eles não estão presenciando, porque é uma comunhão de reciprocidade, intimidade e cumplicidade única, singular. A reencarnação se dá horas depois, Exato. quando o espermatozoide, então, vai alcançar o óvulo. Então, até esse espaço, ele é assegurado por esse encontro divino de duas almas que se fecundam, por assim dizer, ensejando mais tarde que o material genético fique disponível para que os benfeitores espirituais e o futuro reencarnante façam a condução magnética para operar o início da reencarnação e assim dando sentido à perpetuação da espécie. Nós agradecemos a companhia dele, queremos que ele deixe as despedidas para os telespectadores do Transição, Alberto. O nosso abraço carinhoso, lembrando que Jesus foi o espírito mais altaneiro na utilização da sua sexualidade. Não procriou, mas a sua família, do ponto de vista da procriação espiritual, do amor que fecunda as almas, se multiplica. Não estabeleceu nenhum acasalamento, mas ninguém foi tão integrado com o ser humano através do exercício da amorosidade, tal como ele o foi. A sua energia criativa é tão possante, é tão vigorosa, que nós estamos 2000 anos falando dele, atualizando o seu pensamento à luz do pensamento espírita. Um abraço no seu coração. Então, veja a sexualidade como uma forma de amor, um amor que constrói, seja na intimidade física, seja na fecundação de um outro ser, naquilo que ele é, elogiando, promovendo, fazendo-o feliz com o seu exemplo, com a sua presença. Obrigado pela sua audiência e, quem sabe, nós teremos este tema explorado em mais outros programas de Transição. Agradecemos este momento especial e desejamos que você possa desfrutá-lo com muita paz.